meus amigos produtores, especuladores, entusiastas do mercado de commodities. Hoje, dia 19 de agosto de 2024, segunda-feira. Estamos a alguns minutos aí da abertura do mercado futuro, né, e vamos conversar aí sobre a análise que nós fazemos, né, das commodities. Começar pela soja. Soja que está chegando nos US$ 20, que a gente já vem conversando aí com vocês já há algum tempo, né? Tem aqueles que travaram com a gente, tiveram êxito na sua operação, né? Até mais do que protegendo a queda do preço do físico, né? Conseguindo aí uma lucratividade, tá? Já desmanchamos as operações. Tá? A queda no mercado financeiro foi mais acentuada, até pela variação muito forte do dólar, tá? Soja chegando ali nos US$ 20 que a gente havia conversado. Na semana atual, fechou com uma queda mais acentuada, né, do que nas últimas semanas ali, quase 5% de queda, fechou com 4,80, fez sua mínima nos 21,01 e fechou, tá, nessa mínima. A expectativa é que soja tocando essa região, tá, de suporte que a gente já espera, né? Já, mesmo antes aqui do rompimento dos US$ 24, a gente já tinha desenhado e tinha como expectativa o toque nessa região, tá bem? Então a expectativa é que ao tocar nessa região suporte, a soja venha a fazer pelo menos um pullback. E a ideia, né, o ideal seria que ela viesse tocar novamente os 23,5, 24, aqui de baixo para cima. E aí talvez, né, fazer uma reversão, que aí, por enquanto ainda seria mais um desejo do que uma expectativa mesmo, né? Ainda não temos sinais de uma reversão de mercado, nós estamos chegando aí no suporte de um padrão de queda, né? Nós temos a soja com uma tendência no gráfico semanal, que é um gráfico bastante direcional e ainda bastante forte, né? E definida. Mas está chegando aqui na região de suporte, nós podemos montar algumas posições buscando esse repique, esse pullback dos preços, onde ele retorna a patamares um pouco mais elevados, para que a gente possa proteger os preços, né? Buscar ali uma lucratividade maior na soja. Bem, vamos observar aí nessa semana se já se inicia um pullback ou se ele vai trabalhando ainda dentro aqui dessa região de suporte. O que seria muito ruim, tá? Muito ruim, seria a soja entrar nessa região de suporte e ficar presa aqui dentro, lateralizando, porque isso seria um sinal de uma continuidade de queda também. Então, os compradores não conseguiriam realizar aqui nem mesmo um pullback, e aí ela faria a gente chama retângulo em fundo para entrar numa nova pernada de baixa. E aí a expectativa então seria que soja fizesse uma nova pernada semelhante a essa, tá? Mas aí já sou presidido. É só uma ideia, né? Não seria interessante ela fazer isso. Não temos isso ainda. E essa acelerada também, né, dos 4,80%, na última semana demonstra a exaustão, né, como o último fôlego ali dos vendedores, o que é um bom sinal para que entrando nessa região de suporte ela venha realizar um pullback. Tá bem, né? Vamos aqui então para o milho, tá? Milho fecha a semana aqui com uma queda de 1,11%. O milho, ele deu uma acalmada, né? Se vocês pegarem aqui estas 4 últimas semanas, vocês vão perceber que nesse range aqui dessa semana de alta, né, ficou desse tamanho aqui, ficou
nas últimas outras três, os seus preços trabalhando dentro desse range, tá bem? Ele não conseguiu evoluir, apesar de ter feito as duas últimas semanas de queda, né? Inclusive na semana atual com 1,11, uma queda mais incipiente, mas na semana anterior com uma queda de 3,97, né? 2,59% de queda, tá, na semana anterior. Mas apesar disso, ficou trabalhando, né, de uma maneira mais lateral dentro do espaço de preço da semana ali do dia 22/7. O milho, que deu um sinal forte de alta ali no fundo, mas falhou em romper este topo da congestão, que era muito importante, tá? Deve vir buscar novamente força neste fundo, se ele quiser tentar romper esse topo ou acelerar suas quedas até a próxima região de suporte lá nos R$ 41 a saca. Bem, a gente tem então aqui para as próximas semanas o objetivo de tocar novamente os R$ 57. Ali vamos observar padrões para ver se ele vem para romper os 64 ou para perder se for. Bem, milho sem uma grande movimentação essa semana, nós temos essa expectativa para ele. O boi gordo continua dentro da lateralização. É um ativo que está parado, né? É difícil fazer uma leitura dele, porque quando aparentemente ele fez esse rompimento, inclusive entrou volume, estava muito bonito para ele se movimentar de uma maneira mais clara. O volume saiu novamente e o boi gordo continuou dentro dessa congestão. Se eu traçar os fundos aqui da congestão que a gente tem desde setembro do ano passado, ele está aqui na mesmíssima região. Então, o boi gordo fechou com uma semana com uma queda de 1,37%, né? Fechou ali nos 239,70, muito próximo ali dos 240, e tem trabalhado dentro desse range dos 245 alto até os 240, 238 reais, né? A variação não tem saído disso também. Por enquanto, aguardarmos uma direção, uma entrada de volume aí dos players para movimentar esse mercado, tá? Seguimos aqui com uma região de resistência muito importante aqui nos 267 e outra nos 210, bem? E um suporte, né, nos 210. E o dólar que na semana passada fechou com 3,97% de queda, tá? Depois de tocar ali os 5,80, isso por contrato atual, tá? Eles vão fazendo uma atualização. Contrato atual 5,88, e fechou a semana agora em 5,48, tá? Temos ainda aquela região dos 5,20, inclusive com bastante liquidez para ser tocada, tá? Aqui no 5,20. Mas o dólar está tendo bastante dificuldade de fazer um pullback mais profundo, né? A gente tinha um sinal muito belo aqui, agora fez um sinal até mais forte do que o anterior, tá? É uma rejeição daquele topo. Então, eu estou bem atento, né? A expectativa é o 5,20, mas eu estou bem atento ao toque aqui na região dos 5,40, né? Um sweep dessa região, onde ele vem aqui, deixa apenas pavio, tá? Deixa apenas pavio e fecha com o candle comprador. O rompimento desse candle, né? Seria a rejeição novamente do pullback e a busca do dólar para uma nova alta e aí para romper novamente os 5,88, né? A expectativa é o dólar tocar R$ 6. Então,
Temos aí um pullback iniciado, mas pode ser um pullback muito raso, muito pequeno, tá? Fico atento aqui no 5,40, na esperança de que ele vá buscar o 5,20. Vamos ficar atento aí, e vamos informando vocês ali no grupo, tá? Nós tivemos um sinal bem mais forte do que o anterior, inclusive esse, obviamente, né, um candle de venda aqui, rejeitando toda essa alta, e se vocês buscarem esse topo, com esse topo aqui que é mais alto, aqui nós tínhamos o que a gente chama no mercado de divergência, né, um sinal bem forte de baixo. Pode ser que dessa vez, sim, o dólar consiga alcançar ali os 5,20, tá bem? E por último, vamos conversar aqui rapidamente sobre o trigo. Trigo fechou a semana com 1,11% de baixa, né? Depois de ter aberto num gap de alta. Foi pequena, né? A baixa dele, principalmente por causa do gap de alta. Ele abriu com gap de alta exatamente numa região de resistência e segue, né, com a ideia de buscar essa região aqui dos 448, tá? A região de próximo suporte dele. Houve aqui um teste deste fundo e um sinal, só que um sinal bastante tímido de alta, tá? Mas o rompimento da máxima dessa semana que se fechou, né? A máxima dele, né? Uma vez que ele abriu em gap de alta, a gente pode ter, sim, o trigo testando uma região um pouco mais alta aqui no 608. Mas o movimento esperado seria o de baixa, uma vez que ele está numa tendência, inclusive, muito forte de baixa aí já consolidada no gráfico semanal, tá bem? Então, seguimos ainda com o trigo numa busca ali dos seus 4,48. Perfeito? Bom final de semana, boa semana para todos, né? Seja uma semana produtiva para todos nós e até semana que vem, se Deus quiser.